A gente sabe que eles não veem a família como algo promissor. Porque as pessoas no mundo, eu já ouvi de pessoas que eu conheci, que eu trabalhei, que eram mundanos, virar para mim, uma mulher virar para mim e falar assim: olha, todo contrato acaba, toda aliança acaba. Quando você faz um contrato com a empresa, ele acaba. Isso tudo acaba, nada é para sempre. Aí ela falou para mim: o casamento também não é. Aí eu falei com ela: não, mas a Bíblia fala que é. Ela: não, mas não é. Eu falei: uma coisa é o que você fala, outra coisa é o que Deus fala. Eu pergunto para você: a gente está ficando com aquilo que o diabo está falando através do sistema, ou a gente está ficando com aquilo que Deus falou através da palavra? Porque Deus disse que o homem deixará pai e mãe, unir-se a sua mulher, e os dois se tornariam uma só carne. Em Marcos, no capítulo 10, se eu não me engano, verso 18, a palavra de Deus diz, portanto, verso 9, portanto, aquilo que Deus ajuntou, não separe o homem. Ou seja, Deus estava dizendo: olha, eu constituí a família para que ela prevalecesse. Eu constituí o casamento para ser para sempre, até Cristo voltar. E a gente da igreja já está vendo que não é. A gente já está falando: não, pastor, não é bem assim. Se não der certo, é melhor separar. Onde você leu isso? Você percebe que às vezes a gente está ouvindo demais o que o diabo está falando através da influência do sistema? E sabe, meu irmão, a gente precisa discernir que o sistema, ele nunca vai trazer. Quando eu falo sistema, eu estou falando o mundo, o modismo do mundo. Ele nunca vai trazer para mim, para você, um ensino que vai nos edificar a palavra de Deus, que vai nos edificar espiritualmente. Ele vai sempre nos colocar no âmbito natural. Ele vai sempre nos colocar naquele âmbito onde a gente só vive por aquilo que vê, não por aquilo que crê. Se eu conseguir ver, se eu conseguir tocar, eu acredito. Se eu não conseguir ver, se eu não conseguir tocar, eu não acredito. Esse é o ensinamento do mundo, do sistema. Só que a palavra de Deus diz que nós somos aqueles que perseveram pela fé. Nós somos justos. Nós vamos viver pela fé. Ele diz que nós não vivemos por aquilo que vemos ou ouvimos. Nós vivemos por aquilo que cremos. Sabe, Deus disse que era homem e mulher. Deus disse que o casamento é para dar certo, que a família é um projeto maravilhoso da parte de Deus. Sabe, meu irmão, pelo menos dentro da igreja, isso tinha que dar certo. Isso precisa dar certo. A gente precisa parar de ouvir o que o diabo está falando através do mundo. Você sabe, a palavra de Deus diz em 2 Coríntios capítulo 4, verso 4, que o príncipe desse século, Satanás, ele é o príncipe desse século, que ele cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeçam a luz da glória do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe que o diabo está cegando o entendimento das pessoas ignorantes, dos incrédulos, as pessoas que estão no mundo, mas também muito incrédulo que está dentro da igreja. Porque se eu começo a duvidar da palavra de Deus, meu irmão, eu sou incrédulo. Se eu não acredito que o morto pode ressuscitar, eu sou incrédulo. Se eu não acredito que Jesus cura hoje, eu sou incrédulo. Se eu não acredito que Deus já me prosperou, eu sou incrédulo. Se eu não acredito que eu vou me casar e vai ser até que Cristo volte, eu sou incrédulo. E sabe de uma coisa? A palavra de Deus está dizendo que Satanás, ele cegou o entendimento desses incrédulos, para que eles não consigam ver, para que eles não consigam perceber, nem espiritualmente, a glória do Evangelho de Cristo. O que o Evangelho pode fazer pela nossa vida? O que a palavra de Deus pode fazer pela nossa vida? Muitas pessoas não estão crendo naquilo que está escrito, elas estão crendo naquilo que o diabo está falando através do sistema. O diabo deturpou a criação de Deus. O diabo está tentando deturpar a família. E agora o diabo está tentando deturpar a igreja. Como eu disse para você, o ensinamento de Deus é: congregue, esteja junto, seja uma família, estejam juntos.
o que o diabo está fazendo através do sistema. E às vezes nem é mais através do sistema, é dentro de pessoas da própria igreja. Pessoas que se dizem crentes, pessoas que se dizem pastores de YouTube, de canal de YouTube. Você sabe, meu irmão, seria muito bom, naturalmente falando, eu ser pastor no YouTube, eu pregar no YouTube, e ter lá de repente 300 mil, 400 mil, 1 milhão de seguidores, de membros. Olha que beleza, eita glória, eu teria mais membros do que aqui, e não ter que pastorear nenhum deles, simplesmente ficar destilando aquilo que eu estou pensando, aquilo que está passando pela minha mente, e tirando as pessoas do caminho. Cuidado com aquilo que você está ouvindo. Cuidado com essas pessoas que estão aí fora aí, né? Meu irmão, eu não entendo. Às vezes eu fico pensando, eu repreendo algumas pessoas que falam isso comigo. Fulano estava lá no mundo, era dançarino de axé, sei lá, prostituía, se drogava, fazia tudo que o diabo mandava ele fazer. Aí de repente aquela pessoa se converteu. Glória a Deus. É para isso que nós estamos aqui, para anunciar o Evangelho, para que essas pessoas entendam que Jesus Cristo é Senhor da vida delas. Aí ela se converte, mas porque ela tem lá 5 milhões de seguidores, o que ela faz? Ela começa a pregar o Evangelho. Tem algo bom nisso? Tem. Porque de repente aquelas pessoas que estavam na mesma vida do que ela, vão ver o que aconteceu com ela e vão se converter também. Mas agora o que eu não entendo, são crentes às vezes maduros, que ficam atrás dessas pessoas, de neófitos, que a própria palavra de Deus diz que nós não devemos levantar pessoas neófitas. O que é um neófito? Uma pessoa nova na fé, uma pessoa que se converteu há pouco tempo. Ela não pode assumir um cargo de liderança, e ela não deve pregar ainda numa igreja ou até num canal de YouTube, porque ela não está totalmente firmada na verdade. Ela está muito propícia a ouvir aquilo que o diabo está falando, porque ela ainda não entendeu. Ela talvez ainda não tenha conhecimento suficiente para discernir o que é voz de Deus e o que é voz de espíritos enganadores, o que é voz de espíritos familiares. E sabe, às vezes crentes estão, ai que beleza, que palavra maravilhosa. A gente precisa tomar cuidado, meu irmão, com aquilo que a gente está escutando. Sabe por quê? Porque nós vamos basear a nossa fé naquilo que a gente está ouvindo. Que a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Agora, se você não está ouvindo a palavra de Deus, a tua fé vai ser pequena. E dessa forma, Satanás está tentando destruir a igreja. Por quê? Porque as pessoas estão dizendo por aí, não tem necessidade mais de você ir para a igreja. Não tem necessidade mais. Você vai fazer o quê? Você vai para um lugar, vai ficar congregando lá, sustentando um pastor ladrão. Eu também acho que você não tem que sustentar pastor ladrão. Se você estiver numa igreja com o pastor ladrão, você tem que sair dessa igreja. Mas você precisa procurar uma igreja onde tem um pastor correto. Da mesma forma, meu irmão. Agora é interessante. É impressionante como o diabo, ele traz, né, ele arma um escândalo, ele gosta de armar um escândalo para aquelas pessoas que podem influenciar a vida de outros. Eu não sei se você já ouviu, por exemplo, quando acontece alguma coisa ruim, de repente um pastor está envolvido, aí fala fulano de tal, pastor evangélico. Mas quando é um cara que é mecânico, só fala fulano de tal. Mas por que não fala que ele é mecânico? Fulano de tal, porteiro. Não, mas não fala, é só fulano de tal. Mas quando é pastor, a gente faz questão, eles fazem questão de estampar lá, ele é pastor, porque você não percebe uma influência maligna nisso, para tentar corromper, para tentar tirar de você a sua fé, para tentar tirar de você aquela vontade de estar numa igreja, aquela vontade de estar perto de alguém, de ter um líder, de ter uma pessoa com autoridade sobre a sua vida espiritual. Sabe, meu irmão, eu vou dizer uma coisa para você. Você pode pensar da maneira que você quiser, e você é livre para pensar da maneira que você quiser. Mas entenda uma coisa:
as suas colheitas e o seu futuro vai ser de acordo com aquilo que você pensa. Você pode pensar errado, mas você também pode pensar certo. Eu não estou falando aqui, meu irmão, porque eu estou chateado com isso, não, é porque o Espírito Santo, eu não estava com essa palavra, nem era eu que ia pregar hoje. Essa palavra está vindo ao meu coração agora, de um alerta que o Senhor está nos dando para mim e para você, para a gente ficar atento, para que nós não venhamos a nos desanimar, de continuar, meu irmão, acreditando que a palavra de Deus é verdade, que aquilo que Deus estabeleceu é perfeito, o homem e a mulher são perfeitos, a família é perfeita, a igreja é perfeita. Uma vez uma pessoa me perguntou: pastor, não existe casamento perfeito. Eu falei: você está errado, o casamento é perfeito, o casamento é perfeito. O problema é que as pessoas estão em construção, as pessoas estão em constante crescimento. Mas não é o casamento que foi feito errado. O casamento é perfeito. A igreja, ela é perfeita. Agora, as pessoas que estão dentro da igreja, elas estão em construção, elas estão sendo edificadas. É interessante quando a gente, eu não sei você, mas quando eu entrei para a igreja, lá em 1997, quando eu me converti, eu tinha 27 anos de idade. Eu me converti em 1997, no dia 27 de dezembro de 1997. Quando eu me converti, eu entrei para a igreja durante muito tempo, o pensamento que eu tinha de igreja era de uma coisa perfeita. Aquela coisa do mundo, né, das pessoas mentindo para a gente no mundo, tentando passar a gente para trás no mundo, pedindo dinheiro e não pagando, isso era coisa do mundo. Aí eu entrei para a igreja e falei: graças a Deus, eu estou num lugar onde tudo é perfeito, onde ninguém vai me passar para trás, onde as pessoas vão me ajudar a crescer. E sabe, com o tempo eu percebi que não era dessa forma. Eu comecei a perceber que na igreja também tinha gente que tentava me passar para trás, que dentro da igreja tinha gente que não gostava de mim, que dentro da igreja tinha gente que às vezes criava situações, falava coisas sobre a minha vida que não existiam, levantava falso testemunho sobre a minha vida, faziam fofocas sobre mim. E sabe, eu fiquei espantado ao ver isso dentro da igreja. E talvez você também fique de ver isso dentro da igreja. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: o fato de às vezes isso acontecer dentro da igreja não torna a igreja imperfeita. A igreja é perfeita. Agora, porque existem pessoas imperfeitas dentro da igreja, não venha denegrir a igreja perfeita que Deus criou. A igreja é perfeita. Amém, amém. Amém. Sabe, meu irmão, sabe o que torna a igreja mais perfeita? O que a gente faz, caminha para que assim como a igreja seja perfeita, nós também sejamos perfeitos como a igreja é perfeita. Quando nós não olhamos para as coisas que estão acontecendo, mas nós olhamos para o Senhor. A palavra de Deus fala em Filipenses que nós, deixando para trás, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e prosseguindo para as que estão diante de mim, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Os meus olhos, como Hebreus capítulo 12 diz, meus olhos precisam estar fitos no Senhor Jesus, no autor e consumador da minha fé. Quando eu estou dentro da igreja, meu irmão, e os meus olhos estão fitos em Cristo, eu não fico observando o que está acontecendo. Eu não sei se você sabe de uma história de um rapaz que chegou para o pastor no final do culto. Ele chegou e falou: pastor, eu vim me despedir do senhor. O pastor falou: por que, rapaz? Ele: não, porque eu estou saindo da igreja. Ele: mas por que você está saindo da igreja? Ele: pastor, aqui não é lugar para mim não, aqui eu fico observando, o pessoal fica falando mal um do outro, aquelas irmãs ali ficam o tempo todo conversando no culto, fulano de tal fica o tempo todo mexendo no celular, não sei, ele foi apontando um tanto de coisa que ele estava vendo dentro da igreja. O pastor virou para ele e falou assim: não, tudo bem, antes de sair você vai fazer um favor para mim, você vai vir no domingo que vem, no próximo culto, só que eu quero que você faça uma coisa para mim.
quando você chegar aqui, eu vou te entregar um copo com água. E durante todo o culto, eu quero que você ande com esse copo no culto. Fica andando com esse copo no meio da igreja. E você não pode deixar cair uma gota de água. Ele falou, pastor, não entendo o que isso vai fazer, mas tudo bem. Pronto, ele chegou naquele outro domingo, o pastor encheu um copo de água até praticamente ficar bem na borda. E virou para ele e falou assim, olha, se derramar uma gota, você não pode ir embora. E ele pegou aquele copo de água, começou o culto, ele começou a andar com aquele copo de água. 2 horas dentro da igreja, o culto rolando, e ele com aquele copo de água. Pronto, aí acabou o culto, ele chegou no pastor, pastor, o senhor pode olhar aí, ela não caiu uma gota. Aí o pastor falou, parabéns, que bom. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Você viu alguém mexendo no celular hoje? Ele falou, não. Você viu alguém falando mal de alguém hoje? Ele falou, não. Ele falou, sabe por quê? Porque o seu foco estava no lugar. Aonde que está o teu foco? Sabe, pessoas que entram na igreja e saem da igreja muito fácil, meu irmão, elas nunca estão olhando para Jesus Cristo. Porque se você estivesse olhando para Jesus Cristo, você não estaria vendo as coisas que estão acontecendo de errado no teu meio. Você não estaria vendo que o irmão está mexendo no celular, você não estaria vendo que de repente o irmão está conversando do teu lado. Para você pouco importa. Seu foco é Cristo. Glória a Deus. Amém. Você está aqui por causa de quê? A gente está aqui por causa de quê? Sabe, meu irmão, esse é um ambiente de crescimento. Esse é um ambiente onde você adquire maturidade. Você não sabe o quanto eu cresci na igreja. Eu dou graças a Deus, é por isso que eu defendo a igreja com toda a minha vida. A igreja é um instrumento, é um projeto maravilhoso criado por Deus para que nós possamos crescer. Só não cresce quem não quer. Só não cresce quem não está afim de crescer. Mas todos aqueles que estão afim de crescer, meu irmão, crescem. Ah, pastor, mas na igreja tem panelinha. Tem! Concordo com você. E não é pouca, mas tem muita panela. Mas sabe uma coisa, meu irmão? As panelas estão tudo abertas. Eu joguei, elas estão tudo fora. É só você entrar na panela. Entra lá, se ajeita. Essa panela aqui que eu vou ficar, tudo fica lá. Não tem necessidade de você ir embora. Eu vou começar a adotar isso quando uma pessoa chegar para mim e falar, pastor, eu estou saindo da igreja, eu vou dar o copo para ela. E pedir para ela ficar com esse copo o culto todo, e lá na frente voltando. Amém. Eu queria ler Bíblia, né? Só citei versículo para você falar que o pastor pregou quase 1 hora e não leu Bíblia. Eu quero que você abra a tua Bíblia em Efésios. O louvor já pode vir para cá, eu estou terminando. Efésios capítulo 4. Aleluia, glória a Deus. Efésios capítulo 4, verso 11. A palavra de Deus diz o seguinte: e Ele mesmo, Ele quem? Jesus, Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguem à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha de homens, que pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade e o amor, cresçamos em tudo, naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte,
efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Eu não sei se você percebe o que o Senhor está falando aqui. Jesus, ele criou a igreja. E a palavra de Deus diz que ele concedeu dons. Concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros mestres. Os 5 dons ministeriais que estão dentro da igreja. E a igreja precisa ser afetada por esses dons. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo, ele foi apóstolo, pastor, mestre, profeta, evangelista. Jesus Cristo operou nos 5 dons ministeriais. Hoje na terra ninguém consegue operar nos 5 dons ministeriais. Somente Jesus operou. Mas para que nós possamos ser abençoados, nós precisamos fazer parte de um corpo, de uma igreja, onde o dom profético está presente, onde o dom do apóstolo está presente, o pastor, o mestre e o evangelista, para que nós possamos ser aperfeiçoados. Ele está dizendo, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos. Que santos? Você. Aí ele fala, por que esse aperfeiçoamento? Ele está dizendo, para que a gente chegue à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo. Deixa eu dizer uma coisa para você: se você ainda não chegou, você não pode sair da igreja. Aleluia. Aí ele está dizendo que tudo isso vem porque existem pessoas que são más. Existem pessoas aí fora que são usadas pelo diabo. Ele fala de artimanha de homens que, por causa da sua astúcia, do seu conhecimento da palavra, eles induzem outras pessoas ao erro. Agora deixa eu dizer uma coisa para você: se uma pessoa está induzindo você para o erro, ela está errada, mas você também está errado, porque nunca buscou o conhecimento correto. Aí ele está falando que se nós ficarmos plantados numa igreja, recebendo conhecimento, nós nunca seremos levados de um lado para o outro por todo o vento de doutrina. O que ele está falando? Ah, na igreja tal estão fazendo isso. Ah, na igreja tal tem um profeta tal que vai lá hoje e vai impor as mãos. Que bom! Mas sabe de uma coisa? Dentro da sua igreja, meu irmão, você está recebendo um alimento poderoso para a tua vida. Você não precisa ficar atrás de pessoas, atrás de profetas. Você não precisa ficar atrás de homens aí fora. Dentro da tua igreja você recebe um alimento em todos os cultos que faz você ficar forte no Senhor e você crescer. Aleluia. Sabe, meu irmão, quando alguém chegar para você e dizer: ah, esse negócio de igreja para mim não dá certo, normalmente é crente que está falando isso, porque aquela pessoa que está perdida no mundo, ela não fala isso. Mas o crente que está desviado, que é desigrejado, ele fala: não, esse negócio de igreja para mim não dá certo, eu não congrego, eu sou igreja na minha casa. Não é. Essa pessoa é um membro amputado do corpo. E deixa eu dizer uma coisa para você: membro amputado não tem vida. Porque não tem como você ter vida em si mesmo. A vida vem de Cristo. Jesus, em João capítulo 15, ele fala que Ele é a videira e o Pai é o agricultor. Que todo ramo que está conectado nele, esse ramo sim dá fruto. Esse ramo tem vida. Se eu não estou conectado na videira, meu irmão, eu estou morto. Ah, mas eu estou conectado em Cristo. Não está. Porque a palavra de Deus diz, o próprio Jesus Cristo disse: quem me ama é aquele que cumpre os meus mandamentos. Esse é o que me ama.
Quando ele diz, esse é o que me ama, quem cumpre os meus mandamentos. E quem não cumpre, Jesus está falando, você não me ama. Talvez por isso, naquele dia, Jesus Cristo fala em Mateus capítulo 7, a partir do verso 21. Naquele dia muitos chegarão diante de mim e dirão, Senhor, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome curamos enfermos, em teu nome fizemos grandes sinais. E Jesus Cristo fala, e eu vos direi explicitamente, nunca vos conheci, eu não te conheço. Sabe, meu irmão, não basta só saber quem é Jesus. Você precisa ter um encontro, uma intimidade com Ele. Eu sei quem é John Bevere. É um pastor que eu amo muito e gosto demais de ler os livros dele. Já li todos os livros dele que tem em português. Eu sei quem ele é, mas ele não sabe quem eu sou. Não é só você saber quem é Deus, quem é Jesus. É Jesus saber quem você é. Ah, pastor, mas Jesus sabe de tudo. Então por que ele está dizendo para essas pessoas, nunca nos conheci? Cuidado, para você não ser enganado pelo sistema. Para a gente não se deixar ser levado por todo o vento de doutrina aí de fora. Fique firme no lugar. Sabe, meu irmão, a palavra de Deus diz que nós somos como árvores e nós precisamos dar frutos. Jesus Cristo diz que a árvore a gente conhece pelo fruto. A gente precisa dar fruto. Agora, uma árvore que fica sendo transplantada de lá para cá, ela jamais vai dar fruto. Experimenta fazer isso. Pega uma árvore frutífera e fica trocando ela de lugar de 6 em 6 meses. Ela nunca vai dar fruto, ela nunca vai ter força suficiente para dar fruto. A mesma coisa são pessoas que estão na igreja. Hoje eu estou aqui, ano que vem eu estou noutra, ano que vem eu estou noutra, no outro ano eu estou noutra, eu fico para lá e para cá. E nunca frutifica. Fique atento. Porque o Senhor diz que a árvore que não dá fruto só serve para ser queimada. Só serve para ser queimada. Queria que você curvasse a sua cabeça, fechasse seus olhos.